Diversas culturas dizem que o universo começou a partir de um som primordial, que os ecos desses sons moldam tudo o que existe. E dentre tantos sons que podemos ouvir, por que as notas se organizam em 12? Não é por acaso que temos 12 notas musicais, sendo 7 tons e 5 semitons. Existe uma ciência por detrás de tudo isso. Sabemos que a música é pura expressão da matemática, pois ela é baseada em ritmos, melodias e harmonias. A questão é, não inventamos a matemática e muito menos a música, nós apenas descobrimos ela. Isso faz parte de nós. Nós olhamos os dedos e contamos, nós ficamos felizes e cantamos. Então as raízes da música é algo muito mais profundo do que você pode imaginar. E vamos descobrir juntos o porquê de tudo isso. Para descobrir o porquê existe essa quantidade de notas, e dessa maneira, e de não outra forma, vamos entrar no fundamento da música. Então teremos que voltar para a época de Pitágoras. Pitágoras descobriu que ao utilizar uma corda para gerar um som e pressionando ela ao meio, você poderia obter outro som, porém mais agudo do que o outro. Utilizando o instrumento que ele inventou chamado monocórdio, ele poderia pressionar a corda em pontos específicos para obter outros sons do instrumento. Ele utilizou das frações para dividir a corda em determinados pontos, como ao meio, e encontrou o chamado oitava. Percebeu que esse som emitido era igual ao primeiro, porém mais agudo. Ao tocar os dois juntos, eles soavam de forma agradável, então Pitágoras considerou eles harmônicos. No instrumento de corda, a corda vibra numa velocidade que é proporcional à tensão da corda e inversamente proporcional ao seu comprimento e diâmetro. No instrumento de sopro, é o ar que vibra, em velocidade inversamente proporcional ao comprimento do instrumento. Quanto maior, mais grave será o som. Quanto menor, mais agudo será o som. E, proporcionalmente, à velocidade do ar colocado dentro do instrumento. Quanto mais velocidade, mais agudo. Essa velocidade de vibração, ou de uma forma mais exata, a quantidade de ciclos, vibrações, por segundo, nós chamamos de frequência. Bem, basicamente a frequência nós entendemos como a quantidade de vezes que uma onda oscila. O som é o resultado de uma vibração que se propaga pelo ar até o nosso ouvido. Toda vibração se propaga por um meio, chamamos de onda. Por isso, um outro nome mais exato para o som é onda sonora. O meio pelo qual o som se propaga é o ar, movimentando suas moléculas. Por isso, o som é considerado uma onda mecânica. Mas para que dois instrumentos diferentes toquem em conjunto, é necessário definir uma convenção ou diapasão. Cada som produzido mecanicamente produz o que chamamos de harmônicos. Harmônicos são sons simultâneos, com frequências múltiplas da frequência fundamental. São os harmônicos que definem o timbre do instrumento. Como por exemplo, imaginemos que um som com a frequência de 100 Hz. Seus harmônicos terão as frequências de 200, 300, 400, 500, 600 e 700 Hz, e assim por diante. Em um instrumento de corda, isso é muito presente e visível, pois podemos dividir a corda em 2, 3, 4 e 5 partes iguais, e temos o som respectivo de cada um dos harmônicos. Esse padrão de harmonia foi encontrado em diversas civilizações espalhadas pelo mundo, muitas delas sem comunicação uma com a outra. Mesmo assim, encontraram um padrão de harmonia. Então, o questionamento fica: como povos tão diferentes chegam em um consenso sobre as oitavas, sendo de culturas totalmente diferentes? Acontece que você já nasce sabendo o que é agradável para você em relação à música. A natureza pode parecer algo frio quando olhamos apenas como partículas ou ondas, porém, nós interpretamos a forma com que as ondas se organizam, e quando elas formam determinados padrões, eles são harmônicos para os nossos ouvidos ou desarmônicos. Tudo aquilo que nós estudamos e temos como teoria da música hoje é originário desse estudo das cordas de Pitágoras e das gerações dos harmônicos, com base na divisão das cordas ou das frequências. Isso é algo fundamental no funcionamento dos instrumentos, das cordas, dos tubos e da natureza. Os sons que encontramos não têm tons puros, como uma frequência gerada por um computador, por exemplo. Os tons gerados na natureza têm outras frequências que acompanham eles e são encontradas em uma separação harmônica ou desarmônica em alguns outros materiais específicos. Tecnicamente, essas notas tocadas juntas soam de forma agradável. Porém,
Pitágoras tinha encontrado apenas uma nota harmônica em oitavas diferentes. Assim sendo, ele decidiu encontrar outros harmônicos a partir dessas frações desta mesma corda. Então, ele buscou outras notas que sejam harmônicas para completar este intervalo. Utilizando das frações, ele encontrou outras notas. Uma das notas que ele encontrou foi dividindo em 2/3, que ele encontrou a quinta perfeita, que é a ressonância mais natural possível. A música das esferas toma literalmente com a ressonância orbital de Plutão e Netuno. Ao se formarem em torno do Sol, as distâncias orbitais dos planetas criam uma relação musical, pelo menos de acordo com a NASA. Agora que descobrimos mais uma nota, basta multiplicar a frequência dela por 2 ou dividir para obter essa mesma nota uma oitava acima ou uma oitava abaixo. Multiplicando e dividindo pela fração da quinta, nós podemos conseguir outras notas. Repetindo esse processo, podemos conseguir todas as outras notas que precisamos para preencher nossa escala. A vírgula pitagórica é a pequena diferença entre 12 quintas perfeitas e 7 oitavas. Em outras palavras, se você tomar qualquer nota e aumentá-la 12 quintos, você pousará quase exatamente em uma nota que está 7 oitavas acima dela. A diferença é chamada de vírgula pitagórica. O ciclo anual da Terra ecoa esse fenômeno, em comparação com os graus de um círculo. Vamos observar esse processo de forma circular, como em um relógio, para ver como obtemos essas 12 notas seguindo a separação de uma forma harmônica. Nesse caso, não precisamos multiplicar vezes 2, pois apenas aumentaria uma oitava da mesma nota. Nesse caso, nós queremos criar novas notas a partir dessa fração de 2/3, para obter as quintas posteriores e assim gerar novas notas. Assim, nós podemos gerar uma escala de 5 notas totalmente harmônicas e outra escala de 7 notas totalmente harmônicas. Percebemos que essa junção dessas duas escalas teremos uma escala de 12, basicamente, porque é o que a gente chama de escala cromática. Um artigo de 2003 de cientistas do Departamento de Neurobiologia e Centro de Neurociência Cognitiva de Duke University, eles gravaram centenas de pessoas falando em diversos idiomas e dividiram as gravações e analisaram o espectro das frequências. Eles encontraram um padrão de harmônicos em nossas vozes que funciona da seguinte maneira. Este gráfico mostra uma série de distintos picos que se alinham com todas as proporções consonantes, incluindo algumas proporções um pouco menos consonantes, e assim formando uma escala de 12 tons. Isso demonstra que as nossas vozes incluem sobretons que se alinham de maneira simétrica, com a escala de 12 tons, quando visto de perspectiva do pico mais forte. Então nós percebemos que essa é uma base natural. Basicamente, essa estrutura de 12 tons, de 7 notas principais e 5 para preencher essa escala é algo natural, que nós observamos isso na natureza, na forma com que os objetos ressoam de maneira harmônica e criam essas escalas. Basicamente isso já está presente na nossa voz, já está presente na natureza e é algo inerente ao que tudo que existe, porque se você observar na base dos átomos, você terá 7 camadas, as cores, 7 cores do arco-íris. Então, tecnicamente, o 7/12 que tanto comentamos é algo científico, comprovável, e essa é mais uma forma científica de se demonstrar isso, mostrando que, respectivamente, cada uma das 12 representa uma emoção e a maneira com que tocamos elas cria aquilo que nós podemos ver e sentir. Agora, basicamente, você pode entender o porquê você não gosta do som que você escuta quando você toca de maneira aleatória um piano, por exemplo, ou um instrumento musical qualquer. Isso prova que existe uma ordem por detrás do que chamamos de alívio e dor e tudo que existe. Então, quando você se comporta de determinada maneira ou fazemos determinadas ações, é óbvio que isso gera dor ou alívio em proporções macro e micros de nossa realidade. Isso altera a nossa realidade, a maneira como que você age, a maneira como que você pensa, porque ressoa. Por isso você não pode culpar as notas por soarem de maneira ruim, pois foi você que tocou de maneira errada. Todas elas existem, mas cada um tem o seu lugar e uma forma com que elas se combinam. Assim é Deus conosco. Ele nos dá o livre-arbítrio para fazermos o que quiser com os átomos, com os minerais, com as plantas, as cores, os tons, e nós tocamos de maneira desarmônica e depois queremos culpar ele pelo caos. Deus se faz presente na Terra para nos ensinar como tocar essa música junto a ele e ser um instrumento a mais dessa gigantesca orquestra feita no corpo dele, da mente dele, da sua existência, dos seus pensamentos. Então reflita o que as suas ações têm ecoado, quais notas seus corações estão tocando nesse momento. Então um forte abraço e até mais. Se você assistiu até aqui, lembre-se de deixar o like e se inscrever para incentivar mais vídeos nesse estilo. Confira o post na descrição do vídeo e confira os canais da Escola de Lúcifer.